Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para responder algumas dúvidas e na verdade são muitas dúvidas quando a gente abre a caixinha de pergunta ali com relação a gerenciamento de carteira. Por quê? Porque as pessoas, a gente fala bastante que a pessoa precisa diversificar e a pessoa acaba tendo muitas dúvidas com relação a isso. Nesse vídeo de hoje, então, eu fiz um estudo bem aprofundado para mostrar para vocês por que é importante essa diversificação, como é que você vai conseguir montar um patrimônio sólido, um patrimônio que é praticamente imune a crises, quer dizer, você não vai ter quedas fortes e você vai conseguir ter a resposta para a grande maioria dessas perguntas. É claro que é difícil a gente responder isso aqui em 15 ou 20 minutos, mas a gente vai se esforçar ao máximo. Pelo menos é um estudo aqui que ficou bem aprofundado, de um trabalho grande, eu espero que vocês gostem. Enquanto bate ali a vinheta, não deixem de se inscrever, curtir o vídeo, comentar ali embaixo, bater naquele sininho também, porque aí você recebe as notificações dos nossos novos vídeos, e aí a gente já começa assim que a vinheta acabar. A primeira coisa que eu quero aproveitar para falar para vocês é o seguinte: a gente, dentro aqui do Dica de Hoje, a gente tem já 7 analistas, tá, que são CNPI, e sendo que 2 desses analistas, eles também são consultores CVM certificados. Então, a Carol Weber, por exemplo, que é uma dessas consultoras, ela faz uma live toda sexta-feira de tarde, que é o almoço com a Carol, que ela fala e ela analisa a carteira de alguma das pessoas e mostra algumas nuances que são importantes. Então, assim, a gente tem já umas 5 ou 6, ou talvez até mais, né? Porque já tá uns 2, 3 meses, gravadas de aulas, tá? Desse almoço com a Carol, deve ter umas 10 mais ou menos. E você pode acompanhar as anteriores para tirar algumas dúvidas mais pontuais também com relação à carteira de outras pessoas que mandaram. Você consegue mandar também a tua própria carteira para ela lá no Instagram dela, ela abre caixinha dela. Então, a Carol, ela tá com esse trabalho aqui dentro e é muito interessante isso, e eu vou mostrar agora nesse vídeo aqui para vocês algumas questões que eu acho importantes. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é interessante nesse momento, o que as pessoas elas estão falando? Cara, ou elas falam dolarize a tua carteira, ou elas falam, cara, investe tudo em renda fixa. Né? A maioria das pessoas está falando isso. E eu vou mostrar para vocês nesse estudo por que as pessoas estão falando isso e por que é errado você imaginar isso. Tanto é que até a concorrência nossa já está começando a fazer vídeo com esse viés, com essa tendência. Até eles já começaram a fazer séries mostrando que esse é o momento de você investir em bolsa. Esse é o momento de você ser do contra. E aí você já sabe quem é que está falando desse tipo de coisa, né? Então, é uma coisa que a gente já vem falando aqui há bastante tempo. Que a gente já vem falando. Por quê? Não é porque a gente quer acertar o timing, diferente de todo mundo. A gente quer mostrar para vocês que é muito mais legal você chegar lá no teu objetivo de forma segura, você fazer essa travessia em uma ponte que já está ali consolidada, do que você ficar tentando acertar o timing. Ah, agora é a hora da bolsa, agora é a hora da renda fixa, agora é a hora de FIIs, agora é a hora do exterior. Isso não existe aqui dentro do Dica de Hoje. Tá? Aqui dentro do Dica de Hoje você tem ali uma carteira que é consolidada e a gente vai investir de acordo com as classes de ativos. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai ver um monte de gente comparando Ibovespa com renda fixa e com Selic, que é a pior comparação possível de renda fixa. Você tem inúmeras rendas fixas melhores do que a Selic, inclusive com títulos públicos, que é uma coisa que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Tá? E a gente vai ver, inclusive, que o Ibovespa é um dos piores índices que tem. Existem outros índices que também são passivos e que funcionam muito melhor do que o Ibovespa para você fazer essa comparação. Então, esses são 2 pontos aí que eu quero pegar.
tá? Não prometo que eu não vou ficar nervoso nesse vídeo de hoje, mas é importante pontuar essas questões desde o início. Então, dados aqui todos da Economática, tá? Então eu estou pegando aqui de 29 de dezembro de 2005, o que foi criado depois aí a partir da data posterior. Tá, o IFIX foi criado ali em 2010, o IVVB11 começou a ser negociado em 2014. Vocês vão entender por que eu botei a Magalu aqui no meio, que foi a empresa que mais cresceu em um dado momento e depois ela caiu 85%. É de forma proposital para vocês verem a volatilidade que tem quando você coloca um pouco de Magalu na carteira. Aqui eu botei a Selic e botei o IPCA 2024. Se vocês olharem hoje lá no Tesouro Direto, o IPCA 2024 não está mais disponível para investimento. Mas lá atrás, na época lá de 2005, ele estava disponível para investimento. Na verdade, ele ficou disponível para investimento até 2019. Então ele ficou disponível aí por 14 ou 15 anos, tá? Foi bastante tempo que você poderia fazer investimento no IPCA 2024. Hoje o que mais se assemelharia seria o 2035, mas a gente tem dados aqui do IPCA 2024 ao longo desse período. Tá? Aí aqui como apoio eu botei as variações diárias, que para a gente não serve para nada, e aqui a gente começa a trabalhar bem, variação acumulada. Então a variação acumulada nesse período todo aqui, né, a gente vai chegar a algumas conclusões que são interessantes. Bom, a variação acumulada é de acordo com esse gráfico. Só que aí você tem uma Magalu que chegou a subir 6.000% aqui, 5.800% nesse período, né, desde que ela abriu o capital lá na bolsa, e depois ela cai de novo, tanto que ela está aqui abaixo do IPCA 2024. Eu acho que fica claro aqui que não está legal a visualização nesse gráfico, então eu vou formatar o eixo para tirar esse período aqui da Magalu, que está aí destoando dos demais. Tá? Na verdade ele vai continuar existindo, eu só vou colocar aqui em uma métrica que fique mais fácil para ver. Então, a Magalu subiu lá em cima e voltou e caiu 85% desde a máxima. Então, nesse momento aqui, olha só que interessante, né? Você tem aqui o Tesouro Selic, que é essa linha aqui, 4,10. E você tem aqui o IPCA 2024, ganhando de todo mundo nesse período. Tá? Então, dá 10,54. Ou seja, tá? O IPCA 2024 gerou 1.059%, quer dizer, teve essa valorização. O Tesouro Selic 410. Então, quer dizer, o IPCA 2024, ele gerou pro dono desse título mais de 200%, por exemplo, da Selic. Então você já vê aí que você investir em Selic é uma perda de tempo sem tamanho se você estiver numa carteira de longo prazo. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante que você tenha em mente. Se você está montando uma carteira de longo prazo, cara, você não deve investir em Tesouro Selic, em CDB de banco de 100% CDI, LCA de 94%, coisas do gênero. Tá? A não ser que você tenha outras estratégias. Lá na Plena a gente usa essas estratégias. A não ser que você esteja usando uma reserva de emergência, uma reserva de liquidez, enfim. Nesse caso que você está tendo uma reserva, aí sim é importante, porque aí você não fica suscetível à variação a mercado. Mas o título IPCA+, ele tem muito mais potencial de valorizado que a Selic, até pelo risco que ele tem. Sempre que você toma mais risco, você tem um potencial de retorno maior. E aí a gente tem um título IPCA 2024 que caiu a taxa de 8,8 para agora 6,5, que está agora na taxa de resgate. E é possível que o IPCA 2045, por exemplo, nesse mesmo prazo de 20 anos, ele caia de 6,1, 6,2 para alguma coisa perto de 4,2, 4,3, que seria uma taxa parecida com o que caiu. Se tiver uma inflação mais alta, você ganha, e é exatamente isso que acaba aparecendo aqui nesses números. Tá? Então, o IPCA+, para carteira de longo prazo, ele é muito mais interessante do que a Selic. Outra coisa que é interessante também da gente ver é o seguinte,
tá? E aí a gente pega esses 3 primeiros dados aqui, que são os 3 índices de ações. A gente tem o IDIV, que é o índice de dividendos, a gente tem o SMALL, que é o índice de Small Caps, e a gente tem o IBOV, que é o índice Ibovespa. Tá? O que aconteceu nesse período aqui? A gente tem um índice de dividendos que subiu 601%. A gente teve um Small Cap que subiu 200% e um Ibovespa que subiu 208%. Então, já em primeira instância, a gente já vê que o índice de dividendos aqui no Brasil, ele trabalha com empresas muito mais consolidadas. E ele tem um potencial de crescimento de longo prazo, de novo, muito grande. Você pode ter small cap para você conseguir algum timing, mas o índice de dividendos ele deu aqui retorno 3 vezes superior. Então, quer dizer, sempre que você vê uma comparação Ibovespa versus Selic, entenda, cara, esse influenciador ou ele não sabe nada ou ele quer esconder de você os melhores investimentos. Tá? Então, isso é nítido. Às vezes o cara começou agora, ele tem 3 anos de bolsa, ele tá vendo que isso tá trazendo engajamento, e aí isso aí é uma coisa que as pessoas estão procurando. Tem gente hoje em dia que trabalha procurando exatamente isso, o que tá dando engajamento? E aí eles vão lá e fazem vídeo. Eu não, eu faço vídeo para você ganhar dinheiro. Essa é a minha teoria, que se você ganhar dinheiro, você vai voltar aqui e você vai mostrar para os teus amigos. Tá? Então, esse é o grande ponto. Primeira coisa, você não deve comparar Ibovespa com Selic, você deve comparar índice de dividendos com IPCA+. Se você olhar aí os últimos 20 anos, ok, o índice de dividendos, ele perde do IPCA+, tá? Mas isso aqui ainda não vem ao caso. Aí, esse tipo de número aqui, ele é interessante para a gente comparar todos os índices de inflação de bolsa, e a Selic e o IPCA+, porque esses existem desde o início. Só que o exterior, o IFIX e a Magazine Luiza não existem desde o início. Então eu peguei aqui o mais próximo, que é o IVVB11, então a variação acumulada desde 2014. E vocês vão ver aqui, ó, que aí a gente já tem uma visão um pouquinho diferente. Da mesma forma, eu tirei aquela variação expressiva da Magazine Luiza que foi lá para cima. E aqui a gente consegue dar uma olhada. Ó, esse aqui é o exterior, IVVB11. Sempre que o dólar sobe muito, ele acaba se valorizando muito. De abril de 2014 para cá, o dólar sai ali de 1,90 e vai para os R$5 e pouco de agora. Mais a variação dos Estados Unidos, a gente tem esse número aqui expressivo. Aqui em segundo lugar, a gente continua vendo o IPCA. Né? E aí a gente vê com 195%, olha, bem maior do que a Selic também, 115%. Aqui já não deu 200% de alta, mas deu aí 170%, quer dizer, muito melhor do que a Selic. Né? Aqui a gente vê que o índice de dividendos ganhou por um percentual menor, mas ele ainda assim ganhou de Ibovespa e ganhou de longe de Small Caps. Por causa disso, exatamente, o pessoal fica falando, agora é o momento de small caps, compra small caps, etc. Nada contra as pessoas que achem isso, mas você não deve ter uma exposição tão grande na tua carteira de ações assim. Tá? E você vê que o índice de dividendos está batendo perto do quê? Do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Tá? Então é estranho, né, a gente pensar nisso, mas é o que está acontecendo aqui. E você vê aqui que esse é exatamente o ponto. Nesse momento atual, o índice de dividendos perde um pouquinho aqui da Selic. E aí a gente passa para a próxima coisa. Por quê? Porque até agora, cara, guarda o que eu vou falar agora. Até agora, tudo que eu falei não significa nada. Por quê? Porque eu estou pegando um ponto inicial e estou pegando um ponto final, que eu posso ter escolhido a dedo, se eu quiser, para dar o resultado que eu queria. E isso um monte de gente faz. Um monte de gente na net fica assim, de tal data até tal data, o Ibovespa perdeu para o CDI. Isso aí é o que mais tem. Aí o cara pega assim, de diversas datas. E a gente já viu aqui que o Ibovespa não é bom. Deveria comparar o índice de dividendos. Tá? Mas, enfim, isso aqui não vale nada. Porque eu posso ter manipulado o dado para ter feito isso. E eu sou muito claro. Porque isso aqui é estatística pura. Então, como é que a gente faz para a gente saber que realmente
um investimento é melhor do que o outro. A gente tem que pegar janelas rolantes. Então, o que eu acho? Eu acredito que uma pessoa que investe em bolsa, ela não deveria investir com prazo menor do que 5 anos. Então, eu tenho dados aqui desde 2014. O que eu fiz? Eu fiz todas as janelas rolantes com períodos de 5 anos. Então, o 29 de abril de 2019 é o resultado final de quem investiu em 29 de abril de 2014 e encerrou o investimento em 29 de abril de 2019. A gente tem aqui mais de 1.000 dados diferentes. Aí sim a gente tem uma amostragem que é interessante. Então, por exemplo, nessa data aqui, quem investiu em 29 de abril de 2014, investiu no índice de dividendos, ganhou só 56%. Quem investiu no Ibovespa ganhou 85%. Eu estou falando aqui o tempo todo que o índice de dividendos é melhor do que o Ibovespa, mas nessa data aqui, quem investiu ganhou mais no Ibovespa do que no índice de dividendos. Né? A Selic, por exemplo, ganhou do índice de dividendos. E a gente volta a ver aqui um IPCA a mais ganhando da Selic. Então, uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu falo que o IPCA a mais ganha da Selic, dá uns 180% na Selic, não é que aconteceu naquela janela que eu coloquei. Não. Acontece sempre, em todas as janelas. Tá? Então vai ter momento que talvez vai dar 200%, 300%. Não tem momento que vai dar 150%, mas todos os períodos ele ganha da Selic. Tá? Se você olhar aqui, você vai ver que a Selic, ela está menor do que ela era em 5 anos. Ou seja, por mais que você não acredite, o Brasil melhorou nesse período. Agora aqui está tendo uma inflexão para cima, está piorando. Ok. É verdade. Não sei se essa inflexão para cima vai levar a Selic nos próximos 5 anos a ter um retorno de 60%. Tá? Então, isso aqui é importante. O IPCA+, numa carteira de longo prazo, pensando no mínimo 5 anos, ele rende mais do que a Selic em todas as faixas. Então, se você tem uma carteira para longo prazo, você nunca deveria comprar Tesouro Selic. Tá? Então, esse é um ponto que a gente já começa a entender. Na hora que a gente vem aqui pro nosso gráfico das comparações das estruturas aqui do índice de dividendos e do Ibovespa e de Small Caps, a gente percebe o seguinte. A gente percebe que qual é o maior ponto que foi atingido? Foi aqui 300%. Por quem? Pelo índice de dividendos. Né? Nessa alta aqui, quem teve a maior alta aqui foi Small Caps. Quem teve nessa alta aqui o maior? Small Caps. Quem teve aqui? Small Caps. Então, quer dizer, em dados momentos, o timing faz sentido você ter Small Caps. E você não vai acertar o timing. Então, faz sentido você ter algum resquiciozinho de Small Caps. Agora, Ibovespa, cara, não teve melhor rendimento nunca, tá? Talvez aqui nesse iniciozinho aqui, aqui alguns pontinhos aqui, mas nunca em períodos de alta forte, tá? Outra coisa que eu acho que é importante é, quando a gente olha retorno, a gente tem que olhar risco também. Olha que bacana você saber que o índice de dividendos em nenhum momento ele deu menos do que 46% em 5 anos. Cara, eu acho muito bacana. Tipo, Small Cap agora nos últimos 5 anos está com 1,13. O Ibovespa está em 19,49, os dois nos menores níveis. Ibovespa teve um 19,30 e um 18,53 aqui. Tá? Mas perto dos menores níveis. Então, quer dizer, esses são os menores níveis de Small Cap e de Ibovespa. Né? E são números pequenos. O índice de dividendos não. Você vê que ele bate ali no 47, ele sobe. O que é 47%, que seria o pior dos mundos em 5 anos de dividendo? Né? Eu posso calcular aqui pra gente. É um retorno de 8% ao ano. Por quê? Porque o dividendo ele serve como um amortecedor ali. Então, quer dizer, num período de alta, você vê que o dividendo ele anda bem.
né? Aqui, por exemplo, nessa alta, ó, ele ganhou do Ibovespa, aqui nessa alta ele ganhou do Ibovespa, aqui nessa alta ele ganhou do Ibovespa, aqui nessa alta ele ganhou do Ibovespa, né? Então, todos esses períodos aqui de alta ele ganhou do Ibovespa, ele pode perder para small cap. Então, quer dizer, não faz sentido nenhum você ter Ibovespa ao invés de ações de dividendos. Agora, faz sentido você ter um pouco de small cap. Por quê? Porque small cap, quando sobe, ela sobe forte aqui, a gente percebe isso. Mas em compensação, não pode ser tão grande a ponto de ferrar a tua carteira aqui nos momentos de queda. Tá? Então, esses são pontos que são relevantes. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas montagens de carteiras super aleatórias. Tá? Se eu quisesse, eu botava ali numa teoria de Markowitz e pegaria o percentual certinho de cada coisa. Tá? Aí as nossas carteiras dentro aqui do Dica de hoje, a gente já pega isso. Mas aqui de forma bem aleatória, a gente consegue montar algumas carteiras aqui. Ah, esqueci de uma outra parte, já vou falar das carteiras. Mas olha só, o índice de dividendos aqui, ó, ele é melhor do que a Selic em 924 períodos de 1034, tá? De 5 anos. Né? O Ibovespa, ele nesse caso aqui, pelos dados da Economática que eu tô vendo, 908 vezes melhor do que a Selic, em 1034 vezes, nesses últimos 10 anos em período de 5 anos, nesses últimos 9 anos em período de 5 anos. Tá? E o small cap aqui 865 vezes, que é o pior de todos. Quando a gente pega contra o IPCA+, a gente vê que o índice de dividendos 773 vezes é melhor do que o IPCA+. Só que quando a gente pega a foto integral, a gente viu que o IPCA+ cresceu mais. Só que em janelas de 5 anos, a gente vê que o índice de dividendos ele ganhou do IPCA+ em vários momentos. Ele ganhou da Selic na maioria dos momentos também. Por que que a gente está vendo hoje as pessoas falarem que está pior do que a Selic, por exemplo? Por quê? Porque nesse momento inverteu. Né? O que isso significa? Significa que nesse momento aqui, ó, a gente vê que está zero. Está pior do que a Selic, tanto small cap quanto Ibovespa. Ali atrás, ó, aqui, ó, até 2 de janeiro de 2023, Ibovespa estava melhor do que a Selic. Aí ninguém falava disso. Porque a gente vê aqui, ó, à medida que for saindo as altas ali de 2019, que fizeram ela subir assim, a gente deve ter ainda resultados mais para baixo. Então vai ser um prato cheio para quem gosta de falar mal de bolsa, quem gosta de falar bem de renda fixa. Tá? A não ser que a bolsa suba muito igual aconteceu ali em 2019. Bom, agora sim, vamos falar aqui um pouco de carteiras, né? Vamos ampliar aqui um pouco. Eu montei 3 carteiras aqui, enfim, né, para ser didático aqui. A primeira delas, tá? Eu botei 30% de dividendos, espero que vocês já tenham entendido por quê, 30% de IPCA+. São os dois que mais rendem, como a gente viu aqui. 25% de exterior, porque foi o que mais rendeu no curto prazo. E 15% de IFIX para dar ali uma segurança. Tá? E a gente viu que ele rende ali num valor intermediário. Na carteira 2, eu tirei 5% do dividendo e botei 5% de Magalu, como se fosse uma small cap ali que eu resolvi colocar. Coloca nos comentários aí qual das duas você acha que ganha. Tá? A única diferença uma é 30% de índice de dividendos, a outra 25%, e aí uma inclui 5% de Magalu. Vamos aproveitar para responder aqui, ó, e vocês já vão ver aqui, ó, que a que tem a Magalu ganha 219% contra 283%. O grande problema né, o que você prefere? Uma carteira assim, que nunca ficou negativa, inclusive. Por isso que a gente fala que é retorno consistente. Aqui não tem novos aportes, não tem nada disso. Isso é valorização da carteira. Ela nunca ficou negativa em nenhum momento. Ou uma carteira assim, cara, ó, que chegou a subir 8 vezes e agora está caindo. Imagina um investidor que está comprado nessa carteira que só tem 5% de Magalu. Tá? Teve gente que quando estava aqui, cara, tinha 20% de Magalu. Imagina, o cara
Com 20% de Magalu, ele saiu daqui e foi para cá, né? Mas, enfim, a pessoa que tinha só 5% de Magalu, ela viu o patrimônio dela cair a 1/3 do que ela tinha, né? Eu, particularmente, e os meus alunos também, eles preferem mais esse tipo de análise aqui, tá? Eles preferem muito mais esse tipo. Agora, por quê? Porque aqui eu tô botando só um ativo. Então, só um ativo e de forma proposital eu botei a Magalu, por quê? É porque ela subiu muito e depois caiu muito. Ela foi a maior alta da bolsa e depois ela foi uma das maiores quedas da bolsa em determinado ano ali. Então a gente tem essa alta aqui que deixa o cara feliz, ele aumenta o percentual dela e depois ele cai forte. Porque dificilmente o cara vai diminuir aqui o tamanho da Magalu para continuar 5%. Provavelmente aqui a Magalu foi ganhando tamanho e virou 30% da carteira dele. Então ele ganhou aqui 15 vezes e depois agora ele deve estar aqui no negativo. Tá? Então é isso que acaba acontecendo com as pessoas. Então a gente gosta de small cap, mas a small cap a gente não pode comprar só uma, a gente vai ter que diversificar, mas não diversificar tanto quanto o índice, porque aí ele rende mal, que foi o que a gente mostrou ali atrás. Então tem ainda uma carteira 3 aqui, que aí eu tirei o exterior, porque a gente viu que o exterior subiu muito dólar, e eu acho muito difícil, né, que o dólar nos próximos, sei lá, nos próximos 10 anos, ele triplique de novo de valor, né? Que saia de 1 e pouco e vá para 5 e pouco. Então, quer dizer, ele teria que ir agora para uns 15 ou 16 reais em 2034, 2033. Eu acho muito difícil que isso aconteça. E aí eu tirei aqui a parcela de dólar da carteira. E o que eu fiz? Eu botei 5% de small cap, 35% de dividendo, 40% de IPCA e 20% de FIX. Tá? Eu compus aqui o IVVB em outras classes. O que aconteceu agora? Eu tenho uma carteira que até está subindo mais nesse período. Ó. Ela já está no máximo, diferente daquela do exterior que a gente viu que teve uma queda no final. Só que ela já sofre aqui com alguns momentos de perda de capital. Então, quer dizer, o Daniel resolveu achar e ele achou errado. Por isso que a gente fala, você tem que ter uma alocação estrutural. E tem que ter todas as classes de ativos. Por quê? Porque quando você não tem o exterior, você toma o risco de acontecer isso. Você passar aqui 2 anos e ter a carteira no negativo. 14% negativo. Ok, não é tão grande assim, mas é algo que é considerável. Ainda mais pensando que você tinha 40% em renda fixa. Com os 25% do exterior, você não tinha isso. Né? Ah, mas agora eu estou em uma alta maior, beleza, mas nesse momento você está ganhando, mas em compensação, se em algum momento exterior subiu, a tua carteira perde também. Então, todas as carteiras, todas as classes de ativos são importantes. Essa carteira aqui é a que tem a menor volatilidade, aquela 1 ali, tá? Provavelmente se eu jogasse numa planilha de Markowitz eu ainda teria uma carteira mais eficiente do que essa, tá? Eu tô falando provavelmente, mas a gente sabe que existem carteiras melhores do que essa, porque a gente estuda isso e a gente coloca na nossa carteira recomendada. Não é uma carteira imune a risco, você vê aqui que mesmo nesse período aqui caiu de 1,6 para 1, então teve uma queda forte aqui durante o Covid. Né? Então não é imune a riscos. Então quer dizer, conclusão desse vídeo de hoje, é importante você montar uma carteira diversificada. Para carteira de longo prazo, IPCA+, muito melhor do que Selic. Para uma carteira de longo prazo, empresas pagadoras de dividendos muito melhores do que empresas do Ibovespa. Existem algumas que estão nos dois, então aproveitem principalmente essas que estão nos dois. E terceiro ponto que eu acho que é importante, quarto ponto, na verdade, Selic, small caps é importante você ter um pouquinho. Por quê? Porque essas small caps que você tem um pouquinho, você vai aproveitar, pegar esse timing de crescimento que você vê nas carteiras aí em geral. Então, por que eu estou falando isso tudo? Né? Primeiro, porque eu quero que você monte a carteira melhor. Segundo, porque eu quero que você assista às monitorias da Carol. E os nossos fechamentos de mercado, que a gente fala um pouco também. Então, quer dizer, segunda à noite e sexta de tarde, você tem um compromisso com a gente, ao vivo sempre. E o terceiro ponto é o seguinte. O dica de hoje
ele tem uma carteira chamada de ações, tá? Que tem todos esses pré-requisitos. A gente entende que algumas pessoas, elas seguem a carteira e elas seguem mais ou menos a carteira, elas não fazem todas as modificações necessárias, outras não querem assinar porque elas perceberam que elas assinaram e depois de um tempo elas não conseguem seguir. É igual academia, né? Você vai lá por 2 meses, animadão, vai todos os dias, depois você já não vai no dia de chuva e não vai no dia que você está com preguiça e etc. Então isso acontece também com relatórios de análise. A pessoa lê todos os relatórios nos primeiros 2, 3, 4 meses, depois ela já começa a deixar para depois, até porque não tem tantas variações assim, e aí a pessoa não faz as alterações necessárias, o resultado acaba sendo diferente da carteira. Além disso, essa carteira é muito estruturada, pensando exatamente nisso. Quer dizer, é uma carteira somente de ações, então vai ter a parte ali muito focada em empresas de dividendo, mas também com uma pitadinha de empresas small caps, para pegar exatamente períodos de alta de bolsa. E aí, o que a gente fez? Né? A gente virou consultor de uma gestora, que é a Lave Capital, e hoje você pode investir num fundo que é completamente novo, dia 24 de março foi lançado o fundo, e que é o Lave Indicações. Tá? Então você é só clicar aqui, né? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Quero investir no Lave Indicações, você preenche esses dados aqui e a gestora vai entrar em contato contigo e vai colocar na plataforma para você poder investir. Tá? Todos os dados vão estar ali. O objetivo não é fazer propaganda do fundo, é apenas mostrar para vocês que existe essa opção de você investir nessa forma toda complicada que a gente mostrou aqui no vídeo de hoje, de forma profissional. O que eu queria falar para vocês? Se vocês investirem no fundo, a gente viu aqui que o ideal é ter ali uns 30% mais ou menos em ações naquela carteira teórica. Então, como essa carteira não vai ter a parte do exterior, não vai ter a parte de renda fixa, etc., é importante que você não pegue a LOC 100% também nesse fundo, tá? Porque esse fundo é um fundo de ações, então você deveria colocar a parte de ações que a gente colocou hoje, tá? Abraço, bons investimentos. Quando o fundo tiver 6 meses, aí a gente mostra a rentabilidade. Hoje eu não posso mostrar rentabilidade porque é uma norma da CVM. Você não pode falar sobre rentabilidade de fundos que são novos, tá? Então, quando tiver 6 meses, aí vai ser lá em 24 de setembro, a gente pode mostrar rentabilidade. Abraço, bons investimentos. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E até segunda-feira. Segunda-feira tem nosso vídeo da carteira do YouTube.